A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil e principalmente dos Instantes Finais. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas, não só sobre a sua vida, mas também sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa, caso você queira enviar uma mensagem, caso você queira enviar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua crítica ou a sua sugestão, anote aí, é o 994661010. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós e não se sinta constrangido de enviar sua dúvida ou sua pergunta, porque isso está enriquecendo o programa e nós fazemos isso com muita alegria. Se você está acompanhando diariamente os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, que, por sinal, é o capítulo mais extenso do livro. Nos programas anteriores, nós já estudamos os versículos 1 até o versículo 30 e ainda temos 19 versículos para estudar, porque o capítulo de número 2, se você perceber na sua Bíblia, vai até o versículo 49. É por isso que estamos dedicando tantos programas para o mesmo capítulo, por conta da extensão desse capítulo. É claro que esse capítulo, ele tem a sua parte histórica e tem a sua parte profética. E nós poderíamos muito bem comentar só sobre a parte profética, sobre a estátua, o que ela representa, mas estamos também estudando a parte histórica, que acreditamos que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco, devido às muitas lições que nós podemos extrair para as nossas vidas. Então, recapitulando rapidinho o que vimos desses 30 versículos, você sabe disso, o rei Nabucodonosor teve um sonho, esqueceu do sonho, mandou chamar os sábios, os astrólogos, os caldeus, os sábios de Babilônia, eles vieram à presença do rei e o rei pediu que eles dissessem o que ele sonhou e o que significava. Só que nenhum dos sábios de Babilônia pôde revelar o sonho para poder dar a sua interpretação. Eles até disseram, conta-nos o sonho que nós daremos a interpretação. Como que diz assim? Interpretar nós podemos, mas revelar não. E aí o rei Nabucodonosor primeiro ameaçou matá-los e tornar as suas casas um monturo, depois ofereceu dádivas, ofereceu presentes, depois chegou a dizer que se eles não dessem a declaração, não revelassem o sonho, é porque eles eram inventores de mentiras, enfim, mas nada disso resolveu, nenhum deles puderam revelar o sonho e até disseram que isso não está com os homens, mas com os deuses, cuja morada não é com os homens. E aí o rei encolerizou-se, mandou matar todos os sábios de Babilônia e quando Daniel soube disso, pediu um tempo a Arioque e reuniu seus amigos e foram orar para que Deus lhe desse a revelação do sonho e a sua interpretação. E Deus deu a revelação do sonho e a interpretação a Daniel, numa visão de noite, e aí Daniel vai, fala com Arioque, pede para ele levá-lo à presença do rei, e ao chegar à presença do rei, Daniel deixa bem claro diante do rei que não foi a sua sabedoria, não foram os seus méritos, não é que ele fosse superior aos demais, mas foi Deus quem lhes deu a revelação do sonho. Nós, na verdade, já estudamos os 30 versículos, mas eu gostaria de recapitular apenas os últimos, que foi dos versículos 25 ao versículo de número 30, que nós estudamos no último programa. Vamos relembrar? A partir do versículo 25, por favor, só para nós recapitularmos. Versículo 25, isso, muito bem. Então, o que acontece? Daniel é levado à presença do rei e Arioque disse ao rei, eu achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Então, dentre aqueles judeus, dentre os cativos, havia alguém que poderia dar a interpretação. Pode passar o texto, versículo de número 26. E o rei disse a Daniel, fez uma pergunta, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? E nós estudamos no programa anterior, não é? Sobre a humildade de Daniel. Ele poderia dizer, sim, eu posso, eu sei, eu tenho esse dom de revelar, de interpretar sonhos. Mas veja o que foi que Daniel disse, pode passar o texto.
Aí Daniel disse ao rei, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, o podem descobrir ao rei. Ou seja, não há ninguém neste mundo que possa dar o que o rei quer. Aquilo que o rei está pedindo, a revelação e a sua interpretação. Passe o texto, por gentileza. Isso. Aí Daniel começa agora a dar a revelação, não é? Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, ou seja, Deus, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Então, Daniel primeiro disse que não havia homens, não havia pessoas, não havia seres humanos que pudessem revelar, mas havia um Deus nos céus que era capaz, poderoso de revelar o sonho e dar a sua interpretação, até porque nós já dissemos aqui que o sonho era profético, e se foi Deus que deu o sonho a Nabucodonosor, ninguém melhor do que Deus para poder revelar. Pode passar o texto, por gentileza, versículo 30, que foi o último versículo que nós estudamos, onde Daniel diz assim, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Ou seja, ele é humilde, ele reconhece que não veio de si essa sabedoria. Aí ele diz, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então ele deixa bem claro que não é um mérito seu, que não é porque ele seja mais sábio, não é que ele tem mais sabedoria, mas ele reconhece que foi Deus quem deu essa interpretação. Foi até aí que nós estudamos, nós falamos acerca da humildade, da importância da humildade, né? De reconhecermos que sem Deus nós não somos nada. E até nós citamos aí alguns exemplos de humildade na Bíblia, principalmente o maior exemplo de humildade que foi do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é eterno, poderoso, né? Onisciente, onipresente, imutável, infalível, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas veio ao mundo, tomou forma humana, e foi Jesus quem disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, nós concluímos o programa anterior estudando sobre a humildade, esse sentimento de dependência, esse sentimento de reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, provém de Deus. Agora sim, vamos dar continuidade a partir do versículo de número 31, pode abrir a tela por gentileza. Então, a partir de então, você vai perceber que Daniel começa a trazer a revelação, e nós vamos seguir a sequência dos textos. Nós não vamos interpretar agora, nós vamos fazer única e exclusivamente o que Daniel fez. Nós vamos trazer a interpretação. Ele vai revelar ao rei o que foi que o rei sonhou. Aí observe, ele diz no versículo 31, tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Então nós vamos perceber que Deus, aprove a Deus trazer uma revelação para o rei Nabucodonosor, dos grandes impérios que iriam suceder à Babilônia. E Deus trouxe isso através de quê? Através de um sonho, de uma grande estátua. Estátua essa que havia vários materiais, ouro, prata, cobre, ferro, ferro com barro, e depois uma pedra que aparece que é atirada a seu auxílio de mãos. Aí Daniel continua dizendo, e essa estátua que era grande. E por que essa estátua era grande? Porque ela fala de um longo período de tempo, não é? Desde a Babilônia, que reinou 600 anos antes de Cristo, até o governo do anticristo, que ainda é futuro. Então, o período de tempo que abrange essa estátua é de, pelo menos, 2.600 anos. Nós não sabemos até onde vai, porque o governo do anticristo é futuro. Eu não sei quanto tempo falta para o governo do anticristo, mas aproximadamente 2.600 anos. Por isso que essa estátua era grande e cujo esplendor era excelente. Ou seja, era uma estátua bela. Por quê? Porque ela também registra, ela destaca a grandeza, a glória dos reinos terrenos e principalmente, claro, a glória do reino do Messias. E diz que essa estátua aqui era grande, o seu esplendor era excelente, não é? Então havia excelência nessa estátua, havia esplendor. Claro, traz aqui a tela, por favor, deixa eu deixar bem claro aqui, que nessa estátua não existe nada de governos divinos, tudo é humano.
O que é divino aí é a pedra, que você vai perceber hoje no próximo programa, essa pedra que representa Cristo e representa o reino milenial. Mas fala de governos humanos, mas quando fala de esplendor, não está falando nada no sentido divino, mas porque não resta dúvida que os impérios aqui da terra, os grandes impérios que esse mundo conheceu, eles tiveram as suas falhas, tiveram os seus erros, tiveram as suas crueldades, tiveram as suas barbaridades, tiveram as falhas e os erros humanos, mas não resta dúvida que houve algumas coisas boas, embora que uma minoria. Mas se você perceber, esses reinos, de alguma forma, por incrível que pareça, de alguma forma esses reinos colaboraram e contribuíram para beneficiar o povo de Deus, inclusive para beneficiar a mensagem do Evangelho. E eu quero deixar isso aqui de surpresa para eu explicar isso no próximo programa. Eu quero deixar esse suspense para eu explicar como é que esses impérios, eles contribuíram para beneficiar o povo de Deus e até mesmo para a mensagem do Evangelho, para o cristianismo. Eu vou falar sobre isso no próximo programa. Então, quando fala desse esplendor, não vamos pensar no esplendor celestial, não vamos pensar na glória celestial, não. Estamos falando da estátua que fala de reinos, de governos humanos. Tem nada aí de celestial. O que tem de celestial é a pedra que representa Cristo e o seu reino milenial. Volta ao texto mais uma vez, versículo 31. E cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Essa palavra terrível aí pode ser também traduzida por admirável, também por maravilhosa. Não é terrível de causar medo, pavor, não é nesse sentido. Mas algo maravilhoso, algo excelente. É incrível. Como é bom, como é maravilhoso nós estudarmos as profecias. A sabedoria de Deus, como se encaixa perfeitamente essa profecia, como Deus é sábio. Então, na realidade, Deus quis mostrar ao rei Nabucodonosor, claro, Daniel intermediando, trazendo a revelação e a interpretação, Deus quis mostrar os governos, os impérios que iriam suceder à Babilônia. E é interessante o quanto cada parte, cada material desta estátua representa de uma forma perfeita os governos. Nós vamos ver isso nos próximos programas. Pode passar o texto, versículo de número 32, a partir de então, Daniel vai trazer detalhes dessa estátua. Primeiro ele falou sobre a estátua, né? Ele trouxe uma, vamos dizer assim, uma descrição geral da estátua. Você pode ver isso no versículo de número 31, onde Daniel diz que essa estátua era grande, o seu esplendor era excelente, que ela estava em pé, sua vista era terrível. Mas agora nos versículos 32 e 33, ele vai trazer minúcias, ele vai trazer detalhes sobre essa estátua. Então, primeiro, ele vai dizer que a cabeça dela era de ouro fino. E eu não vou explicar agora, vou explicar depois por que a cabeça era de ouro. Mas o que é que eu posso antecipar? Que era, de todos os materiais da estátua, o mais valioso. Então, ela começava, você vai perceber isso, que a estátua, no sentido de material, ela vai decaindo de valor. Então começa com ouro, depois vem a prata, depois vem o cobre, depois vem o ferro e depois o ferro misturado com barro. Que isso fala exatamente dessa decadência desses governos ou desses impérios. Volta ao texto mais uma vez. Então a cabeça era de ouro, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, ou seja, algo sem sustentação. Né? Vamos pensar, por exemplo, uma estátua grande com vários materiais pesados, ouro, prata, cobre, ferro, mas observe a fragilidade dessa estátua. Os pés eram de ferro misturado com barro.
E isso mostra exatamente esta fragilidade desses governos, desses impérios mundiais que o mundo já conheceu. Quero deixar bem claro aqui que esses não foram os únicos impérios. Nós poderíamos citar, antes mesmo da Babilônia, nós poderíamos citar o Egito, nós poderíamos citar a Assíria, nós poderíamos citar também outros impérios, outros governos que existiram depois de Roma, poderíamos citar, mas podemos dizer que estes são os principais, os mais importantes a partir daquele período que Daniel viveu, ou seja, a partir da Babilônia. Então, nós percebemos isso, que Daniel vai trazendo essa revelação. E tudo nos leva a entender isso, que à medida que Daniel vai trazendo essa revelação dessa estátua, trazendo os detalhes, como era, quais eram os materiais, como era essa estátua, qual era a visão, então isso vai trazendo a memória, isso vai trazendo a lembrança do rei Nabucodonosor. É como se ele pudesse ir lembrando do sonho, e ele pudesse ir autenticando, confirmando, como que diz assim, é verdade. Porque, digamos, vamos supor que Daniel fosse trazer uma revelação errônea, equivocada, mentirosa, que Daniel fosse falar de outras coisas senão da estátua, com certeza o rei dizia, não, eu nunca sonhei com isso. Isso aí não condiz com a verdade. Mas à medida que Daniel ia trazendo, ou Deus através de Daniel, posso dizer isso também, trazendo esses detalhes, o que é que acontece? Ia trazendo a memória, a lembrança do rei. E o rei Nabucodonosor poderia, com certeza, lembrar-se de que realmente Daniel estava indo perfeitamente bem, ou de forma correta, na revelação do sonho que Deus havia dado a ele. E claro, ainda faltava uma segunda parte, que era exatamente a interpretação. Daniel estava apenas revelando, dizendo, olha, você, rei, sonhou com isso. Passe o texto, por favor, versículo de número 34. Aí diz, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, eu vou explicar depois por que sem mão, que não é uma coisa comum. Olha, se uma pedra foi lançada, se uma pedra foi atirada, dá-nos a entender que houve esforço humano, quer seja um badoque, quer seja uma funda, quer seja através da mão mesmo, mas há um porquê, porque tudo isso é profético, nada aí é obra do acaso. Então, Daniel disse também que o rei viu não só aquela imagem daquela estátua, mas ele viu também quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Ou seja, quando aquela pedra atingiu a estátua nos pés, e eu vou também explicar por que nos pés, por que não no peito, por que não na cabeça, nós vamos explicar por quê. Então, esmiuçou. É como se aquele impacto daquela pedra fosse tão grande que fosse destruindo aquela estátua com os seus materiais. E sejamos sinceros, no sentido humano, se nós esquecermos o aspecto profético, não teria lógica. Que até talvez a pedra derrubasse a estátua, tudo bem. Porque como os pés eram de ferro misturado com barro, então digamos que o impacto derrubou a estátua. Mas esmiuçar, destruir, veja o que diz o versículo 35, esmiuçou. Então, observe, então foi juntamente esmiuçado, deixa eu falar isso de uma outra forma, foi despedaçado, pode trazer a tela, por favor, pode trazer o texto, foi despedaçado, foi destruído, tudo, o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro. Então, observe agora que ele começa falando dessa destruição dessa estátua, só que de baixo para cima, o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro. E não só isso, porque poderia ficar, digamos assim, os pedaços no chão, poderia ficar a estátua despedaçada. Mas o que é que diz o texto? Os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. Deixa eu interpretar isso. O que é essa pragana das eiras no estio? Então, por exemplo, isso era uma linguagem que o povo conhecia. É uma linguagem lá da agricultura. Quando, por exemplo, os agricultores iam separar a palha do trigo, por exemplo.
que eles colocavam, por exemplo, num recipiente, ia jogando para cima, lançando para cima, e à medida que lançava para cima o trigo, então a palha, o vento soprava. Acontece muito hoje em qualquer região. O agricultor sabe o que significa isso. Então, o vento vai espalhando a praga, de forma que naquele recipiente fica só o trigo, ou fica só o feijão, por exemplo. A palha é espalhada pelo vento. E claro, não faria sentido se isso não fosse profético. Porque o vento levar palha, tudo bem, mas como é que o vento vai levar ferro, vai levar prata, vai levar cobre? Não tem sentido. Mas há uma explicação, porque isso é profético. Abre o texto mais uma vez. Aí diz que fizeram como a pragana das eiras no estio, ou seja, como a palha, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. O que significa dizer que esses impérios deixarão de existir, que nunca mais haverá esses governos humanos. Mas, porém, todavia, a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então nós vamos perceber, né, que quando diz que essa pedra tornou-se um grande monte e encheu a terra, está falando de um governo futuro, de um governo que está para vir, que será um governo mundial, que nós vamos estudar nos próximos programas. Versículo de número 36, por favor, pode passar a tela. Aí ele diz, olha, esse é o sonho. Foi isto, ó rei, que tu sonhasse. Também a interpretação dele diremos na tua presença, ó rei, ou na presença do rei. Ou seja, o que era que Daniel estava dizendo? É como se dissesse assim, olha, a primeira etapa já foi realizada, já foi cumprida, que era o mais difícil. Observe que se você ler o capítulo 2, os primeiros versículos, você vai perceber isso, que os sábios, os magos, os astrólogos, eles até tinham dito ao rei, conta-nos o sonho que nós daremos a interpretação. Eles disseram que revelar o que o rei sonhou só os deuses cuja morada não é com os homens. Mas agora Daniel já cumpriu a primeira etapa, a primeira tarefa. O sonho foi revelado. O rei pôde lembrar dessa estátua, mas faltava a segunda parte. Porque como esse sonho era profético, com certeza havia uma explicação, havia uma interpretação, um significado. E era isso também que o rei queria saber. Então, se Daniel fosse embora, digamos, a primeira etapa já estava cumprida, o rei poderia lembrar do sonho, mas ainda iria ficar as indagações no seu coração. E o que é que significa? Por que essa estátua? Por que esses materiais? Por que essa pedra? Por que esses materiais foram espalhados? Por que eles desapareceram? Então, faltava essa segunda etapa que eu considero tão importante quanto a primeira. Volta ao texto, versículos 36 e 37. Aí ele diz, este é o sonho. Também a interpretação dele diremos da presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Que coisa interessante. Traz a tela. Que coisa interessante. Entre a revelação e a interpretação, Daniel vai falar agora do rei. Vai falar quem era Nabucodonosor e por que ele estava sentado no trono. É interessante o quanto Daniel aproveita as circunstâncias para enaltecer, para engrandecer o nome de Deus. Se você está acompanhando o programa, você lembra disso? O que nós dissemos? Que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, traz os judeus para a Babilônia. Inclusive, ele traz os objetos, os utensílios do templo, que foram feitos para estarem no templo, na casa de Deus, ele traz para a Babilônia e coloca onde? Na casa do seu Deus. Como é que Nabucodonosor se sentia? Ele se sentia como maioral. Ele era o homem, no sentido político, mais importante do mundo. E o fato de ele trazer os utensílios da casa de Deus para a casa do seu Deus, fazia com que ele pensasse, de uma forma equivocada e errônea, que os deuses de Babilônia eram maiores do que o Deus de Israel. E é interessante o quanto Daniel aproveita as circunstâncias para falar da grandeza de Deus,
para enaltecer, para glorificar, para engrandecer, para mostrar que Deus está no controle da história, para mostrar a soberania de Deus. Você viu isso quando nós lemos o capítulo 2, versículos 20, 21 e 22. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a força, não é? Ele estabelece reis e muda reis, dá ciência aos entendidos. Não vou reler porque você já sabe disso. Mas Daniel, mais uma vez, vamos pensar, não é? Nas oportunidades que Daniel aproveita. Quando o rei chama Daniel, pergunta a ele, você pode? Ele diz, olha, o que o rei quer não tem homem que saiba não, mas há um Deus no céu. Então ele diz que foi Deus que revelou, foi Deus que trouxe a revelação. E agora, nesse intervalo de tempo entre a revelação e a interpretação, aí Daniel vai falar mais uma vez da soberania de Deus. Mas antes disso, aí ele começa a dizer quem é o rei. Quem é Nabucodonosor? Volta o texto. Aí ele diz, tu, ó rei, és rei de reis. Você vai entender porque ele vai começar a falar primeiro do rei Nabucodonosor. Então essa expressão rei de reis, por que, professor Givanildo, Nabucodonosor é chamado de rei de reis? Porque como ele era o grande imperador, como a Babilônia dominava o mundo da época, então, os reis das nações conquistadas por ele estavam subordinados a ele. A prova é tanta que se você abrir a sua Bíblia, lá no segundo livro dos reis, se você tiver uma Bíblia, abra por gentileza. Lá no segundo livro dos reis, no capítulo de número 24, veja o que diz o versículo de número 17. Que coisa interessante. Capítulo 24, versículo 17, diz assim, e o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Que coisa interessante. O rei Nabucodonosor, quando invade Jerusalém, o que acontece? Ele estabelece rei no lugar de Joaquim, seu tio Matanias. E diz assim, olha, Joaquim não vai mais reinar aqui não. Quem vai reinar é Matanias. E tem mais uma coisa, seu nome a partir de então vai ser Zedequias. Por isso, Daniel diz, tu és rei de reis. Como que diz assim, na grandeza do teu império, nas conquistas de Babilônia, à medida que a Babilônia vai conquistando as nações, aí automaticamente Nabucodonosor passa a ser o rei daquele reino, governar, dominar. Ele colocava e tirava quem ele quisesse. E como é que a Babilônia conquistava? Fazendo uso da força, fazendo uso do seu exército. Nós já explicamos isso no capítulo 1, versículo 1, que para ele invadir Jerusalém não foi de imediato, não. Houve vários anos em que ele cobrou impostos, em que os reis de Judá eram obrigados a pagar impostos, até que depois ele sitiou a cidade e invadiu quando não havia suprimento, quando a cidade estava já fragilizada. Aí nós vamos perceber que o rei Nabucodonosor, quando Daniel disse que ele era rei de reis, estava dizendo isso, lembrando isso. Então, até mesmo em Israel, até mesmo em Judá, o rei Nabucodonosor teve autonomia para mudar o reinado de Joaquim e colocar o seu tio para reinar. E mudou até seu nome para Zedequias. Isso fala de quê? Desta grandeza e em certo aspecto, no aspecto político, humano, até uma certa autonomia. Eu não vou chamar de soberania, mas eu vou chamar uma autonomia, porque soberania só quem tem é Deus. Mas uma certa autonomia de governar sobre as nações. Volta o texto mais uma vez. Aí ele diz assim, tu, ó rei, és rei de reis. Agora, por que Nabucodonosor? Como que diz assim, você sabe por que você está sentado nesse trono? Você sabe por que é que você tem soberania sobre os reis da terra? Você sabe por que é que você tem autoridade para colocar e tirar os reis da terra? Aí ele vai dizer por quê. Volta o texto. Aí ele diz assim, pois o Deus dos céus te tem dado, primeiro, o reino, segundo, o poder, terceiro, a força e quarto, a majestade. Ou seja, Daniel estava dizendo, não foi a tua sabedoria, não foi a grandeza do teu exército, não foram as tuas estratégias de guerra,
Em outras palavras, Daniel estava dizendo ao rei, não pense você, ó rei Nabucodonosor. Claro que Daniel estava falando isso de outra forma, claro, você entende, você lê o texto. Mas em outras palavras era isso. Que não foi a grandeza, não foi o poderio do seu exército, não foi a estratégia de guerra, não. Mas foi Deus que entregou. Em outras palavras, Daniel estava dizendo assim, olha, se não fosse Deus, você não estaria sentado aí. E tanto é que nós vamos ver no capítulo de número 4, que quando ele se envaideceu, o mesmo Nabucodonosor se envaideceu, nós vamos perceber isso, que ele foi como palha como boi, que seus pelos cresceram, que ele saiu do trono para receber o orvalho do céu. Quando ele pensou que era a sua sabedoria, que ele tinha feito ou construído toda aquela grande Babilônia. Então Daniel aproveita para dizer isso. O que foi que Deus deu? Primeiro, Deus deu o reino. Como que diz assim, olha, esse grande império, esse grande reino, esse governo aí, esse império mundial, foi Deus que te deu. Segundo, Deus te deu poder, e esse poder aí não é onipotência, você sabe disso. Esse poder aí é um poder humano, não é um poder divino, não é um poder celestial ou sobrenatural, é um poder divino. Como que diz assim, fala do exército, do poderio, da grandeza do exército de Babilônia. Terceiro, o que foi que Deus deu? Deus deu força, Deus deu saúde, Deus deu inteligência, Deus deu estratégia. Tudo aquilo que Nabucodonosor estava usufruindo, na realidade veio de Deus. Quarto, o que foi que Deus deu? Deus deu a majestade. Por que a majestade? E essa majestade aí fala de realeza, não é nada celestial, é bom lembrar isso. Essa majestade é a realeza. É o fato do rei Nabucodonosor estar governando esse grande império, sentado no trono, né, com certeza, com muitas riquezas, com muita glória, com muito esplendor. Isso me faz lembrar que quando Jesus estava sendo julgado, que Pilatos, né, perguntou, você não responde nada, sabe que eu tenho uma autoridade de poder te soltar? E Jesus disse, olha, nenhum poder seria dado se do alto não fosse dado. Nenhum poder você teria sobre mim se do alto não fosse dado. Como que diz assim? A autoridade que você tem de estar aí sentado no trono em Roma, foi Deus que lhe deu. E é por isso que eu torno a dizer o que eu tenho dito em outros programas, tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus, embora aqui isso não isente a responsabilidade humana. Pode passar o texto, versículo de número 38. Aí ele diz, e onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Em outras palavras, Daniel estava dizendo ao rei Nabucodonosor que ele tem autonomia sobre os homens, sobre os animais, sobre as aves do céu. Vamos dar um exemplo? Então, quando ele conquistava uma nação, ele trazia os homens para trabalhar no seu reino. Ele trazia sábios, ele trazia profissionais das mais diversas áreas. Nas suas conquistas, quando ele via um animal, uma ave, por exemplo, o que era que ele fazia? Ele trazia para o seu reino, para estar apreciando aquelas aves, aqueles animais. Então, no aspecto humano, aí sim, havia uma grandeza, havia um domínio, havia uma autonomia, havia uma autoridade, eu só não posso chamar de soberania, mas que Nabucodonosor, não resta dúvida, foi um grande rei, foi um grande administrador, foi um grande imperador. Aí volta, por favor, porque, versículo 38 ainda, por que é que Daniel diz assim, tu és a cabeça de ouro? Então eu posso dizer, pode trazer aquela imagem da estátua com os impérios, que nós vamos começar a interpretar agora, por favor. Pode trazer, por favor, aquela imagem que tem os impérios? Isso. Então, a cabeça de ouro aí, dessa estátua, ela tanto representa o Império Babilônico, como o próprio rei Nabucodonosor. Então nós vamos perceber que o Império Babilônico recebeu na Bíblia os vários títulos. Por exemplo, Babilônia é chamada na Bíblia de o ornamento dos reinos,
a glória e a soberba dos caldeus. A sua capital foi chamada de Cidade Dourada. Então, se você tiver uma Bíblia aí, você pode ler comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 13, versículo de número 19. Veja o que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 13, versículo 19 diz: a Babilônia, o ornamento dos reinos. Que coisa interessante. A glória e a soberba dos caldeus. Lá no capítulo 14, versículo de número 4, diz: então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Então observe aqui que Babilônia é chamada de glória e soberba dos caldeus. A capital foi chamada de Cidade Dourada. Então a grandeza do reino dos caldeus pode ser medida pelas dimensões da riqueza de Babilônia. Essa cidade ocupou uma área de 576 quilômetros quadrados. As avenidas, dizem os historiadores, que eram largas avenidas de 45 metros de largura, 24 quilômetros de comprimento, que dividiam em luxuosos quarteirões, exuberantes jardins, suntuosas residências, magníficos palácios e gigantescos templos. Os historiadores afirmam que os muros de Babilônia eram duplos, alcançavam a altura de 112 metros, com uma largura de 24 metros o muro. Essa cidade, essa grande metrópole, trouxe vários benefícios à humanidade, inventou um alfabeto, resolveu problemas de aritmética, inventou instrumentos para a medição do tempo, descobriu a arte de polir, de gravar e perfurar pedras preciosas, alcançou grande progresso nas artes têxteis, estudou com êxito os movimentos dos astros, concedeu a ideia da gramática como ciência e elaborou um sistema de leis civis. Em grande parte, a cultura dos gregos provinha de Babilônia. É por essas e outras razões que nessa interpretação, ou melhor dizendo, neste sonho, nesta revelação que foi dada ao rei Nabucodonosor e revelada depois a Daniel, é por essa razão que Daniel diz: tu és a cabeça de ouro. Traz essa imagem mais uma vez. Então eu posso dizer que a cabeça de ouro, ela tanto representa o Império Babilônico, quanto representa o próprio rei Nabucodonosor. Observe, volta o texto mais uma vez, versículo de número 38, sim. Observe que Daniel deixa bem claro: tu és a cabeça de ouro. Então, havia, claro, nessa grandeza desse reino, desse império, havia, claro, uma mente brilhante, porque, como eu disse aqui, as duas coisas são reais. Existe a soberania de Deus, que é Deus quem dá, nós já vimos, o reino, o poder, a força, a majestade. O soberano que deu a Nabucodonosor este grande reino, mas não resta dúvida que isso não isenta a responsabilidade humana. Não resta dúvida que existe aí também o esforço humano. Essa mente brilhante que foi Nabucodonosor, que Deus lhe deu essa capacidade para fazer da Babilônia essa grande cidade que chamava a atenção do mundo da sua época. Não é? Com todos esses recursos, vamos chamar de recursos tecnológicos para a época, não é? Claro que hoje não, mas para a época eram grandes recursos tecnológicos. Então, nós vamos perceber aí que Daniel deixa bem claro que Nabucodonosor era rei de reis, porque ele estava dominando o mundo da época, e naquele sonho ele representava a cabeça de ouro.